Hoje é 15 de março de 2015. Hoje, essa noite eu tive um sonho. Eu desenhei para vocês. Essa noite eu tive um sonho que eu estava na igreja. Aí acabou o culto. Era culto de quê? Era culto de ceia. Aí eu saí. Aí as pessoas estavam vendendo salgado. Então eu comprei. E depois tinha acabado o salgado. Então o pastor fechou a igreja. Aí eu estava indo para minha casa quando de repente eu olhei para o chão e falei... Mas você estava onde quando você olhou para o chão? Eu estava... Que lugar? Eu estava na frente da farmácia. Então eu fui e falei com minha mãe. Mãe, cadê o chão? Aí a mamãe falou, não sei, filha. Aí eu olhei para o chão, eu estava voando. Olhei para o céu, estava tudo preto. Aí eu fui e comecei a tentar andar, mas eu não consegui. Aí eu fui subindo. Então eu olhei para o céu, aí tinha dois anjos, um de um lado, outro do outro. E eu vi uma coisa se abrindo, que era o portão do céu. Mas você já estava lá em cima? Não, estava quase chegando, estava na metade do caminho. Mas a gente sobe rápido? Como é que é? Não, a gente sobe devagar. E é um na frente do outro? Como é que é? Não, a gente sobe tudo junto. Ah, é tudo na mesma altura? Sim. E a roupa? A roupa era cor de branca, de manga comprida. E no... Era tipo o quê? E embaixo, como é que era? Embaixo era um vestido longo, mas a gente não tinha sapatos. Então a gente foi subindo, subindo, subindo. E aí eu olhei para o céu, eu vi uma coisa muito linda, que era a mesa... Mostra, peraí, primeiro mostra o desenho que você fez. Eu desenhei aqui embaixo, o que é isso? Isso daqui era o fogo que estava queimando todas as coisas quando a gente estava subindo para o céu. E aqui eram os anjos que estavam... Estava queimando o chão que você estava pisando? Não, estava queimando as coisas Que coisa? Estava quebrando tudo. E a igreja que você estava? A igreja que eu estava também foi queimada. Foi tudo queimado, supermercado, lojas, tudo. Aí eu fui subindo. Quando eu cheguei aqui, que eu estava quase chegando lá, só faltava mais um pouquinho. Aí eu cheguei aqui, vi uma coisa muito bonita. Eu cheguei aqui e vi uma mesa. Aí é dentro do portão? Sim, eu vi. Aí aqui era a rua, né, que a gente ia passear. Aqui era a rua de ouro. E aqui é as pedras que estavam na parede. Aqui era a mesa que a gente ia sentar para comer. Mas cadê a cadeira? Não tinha cadeira, eu não vi cadeira nenhuma. E essa mesa era pequenininha assim? Não, era grande, muito grande. Era grande que tamanho? Quase do tamanho onde que a gente estava. Como assim? Tem, quando a gente vai para lá pro céu. Então, aí quando a gente chegou lá, eu vi a mesa que era grande, muito grande. Aí eu vi que estava quase na metade, assim, que tinha um monte de frutas em cima dela, só que eu não vi o tamanho dela todo.
olhando, porque eu tava quase chegando. Ah, você não via o fim da mesa. Ah. O que que tinha nos pés? Calçava o quê? A gente ficava sem sapato. A gente só ficava sem sapato, sem sapato, sem sapato. E na hora que tava subindo, as pessoas falavam alguma coisa? Sim. Falavam, glória a Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor me perdoou por todas as coisas. E você ouvia mais alguma coisa? Não, só ouvia a voz de Jesus. O que que ele falou? Ele falou, vem meus servos para mim. É? É. E esse portão, de que cor que era? Ele era dourado. Sim, dourado, muito bonito. Brilhando ele. E essas pedras aí que você mostrou, como é que era? Essas pedras eram diamante. Muito lindo, ficava brilhando o céu. No céu? Ficava brilhando as paredes lindas. Ah, tá. E ele era de que cor? Era transparente. Porque ele só ficava assim, né? Se ele fosse se mexendo, ele ia ficar das cores. Colorido. Ele ia ficar. Mas ele mexia? Não, ele só brilhava. Brilhava muito. E o que é esses quadradinhos aí na rua? Isso daqui são as pedras de ouro que eu fiz. Que eu vi lá no céu, quando eu sonhei. E você subiu com quem? Eu subi com minha mãe, com meu pai, com meu irmão. Aí eu dei a mão para minha mãe e a gente foi subindo. Só que aí a gente se separou. Minha mãe foi para um lado e eu fui para o outro. Na hora que tava subindo? Sim. Mas subiu um pouquinho com dada a mão? Sim. Mas depois a gente se soltou e separou. E depois você conheceu a mamãe? Não conheci. Não conhece mais não quando chega lá? Não conhece. E esse sonho que você teve, você acha que é o quê? Eu acho que é verdade, né? Porque Deus falou, né? Então a gente sempre tem que acreditar nas coisas que Deus fala. Ele falou o quê? Ele falou que a gente sempre tem que perdoar uns aos outros. E tem que sempre perdoar ele por todas as coisas que a gente fez de pecado. Você tinha me contado outra coisa no seu desenho, que você tinha visto algo abrir no meio desse fogo aí. O que que era? Conta para as pessoas. Eu vi que estava abrindo um buraco. Mas você estava onde essa hora? Essa hora eu tava aqui, ó, mais ou menos. Eu tava subindo, eu tava aqui. Aí eu tava subindo. Aí eu olhei pra baixo e tava abrindo esse buraco. E esse fogo era alto? Muito alto. Aí eu vi que tava abrindo um buraco. Aí quando eu olhei pra cima, tava um anjo, tava 2 anjos e um portão. Aí eu olhei pra baixo, o buraco tava maior ainda do que eu tinha visto. Aí eu vi que umas pessoas que não serviam a Deus, que serviam ao diabo, tava descendo lá pra baixo. Aí as pessoas estavam descendo lá pra baixo, quando eles chegavam lá embaixo, eles
tava se queimando lá. E falava alguma coisa? Não. Gritava alguma coisa? Só falava socorro, socorro, me ajude, Senhor, me perdoa. Aí Deus falou, não vou te perdoar, porque ela já estava lá no inferno. As pessoas já estavam lá no inferno, pedia socorro, mas ninguém podia ajudar. Falava alguma coisa? Não. Inimigo? Não, né? Não falava nada. Só ficava rindo sem parar. Ele ficava rindo? Gostando, né? Porque muitas almas se perderam, né? Sim. Mas será que tinha gente que estava na igreja que foi para lá também? Ou todo mundo que estava na igreja subiu? Todo mundo que estava na igreja subiu. É porque a igreja do Senhor vai subir, Sim. né? Quem Vai for ser fiel. arrebatado. Mais alguma coisa? Não. Você não lembra mais nada? Que hora que você acordou? Você estava em que parte do sonho? Eu estava na parte... Eu estava nessa parte aqui, ó. Que eu estava subindo. Você chegou a entrar no portão? Não, não cheguei a entrar, não. Eu estava aqui, só que acordei desesperada chorando. Por que você acordou chorando? Por causa da misericórdia que Deus fez, né? Porque é muitas coisas que Deus fez por nós e a gente esquece de agradecer. Então, eu chorei demais, demais. E eu também chorei porque eu vi as pessoas que estavam sofrendo. Estavam muitas pessoas sofrendo lá, se queimando. E não podia fazer mais nada. Não podia fazer mais nada, porque já estava lá. E o que você fala para as pessoas que estão indo para a igreja, mas não serve a Deus como deveria? Eu falo, pessoas que não servem a Deus, por favor, vai para a igreja, porque você sempre vai ser de Deus. E se você for para a igreja, você vai ser mais de Deus ainda. E vai morar onde? No céu. Amém. Glória a Deus. Eu glorifico a Deus por ter te mostrado, você ter sido mais uma pessoa que Deus revelou o arrebatamento, né? E que Ele tem agradado da sua vida, né? Continue assim. E mesmo quem não ver esse vídeo, você vai falar para as pessoas que Jesus está voltando, né? E vocês têm que se preparar, porque senão, ó, vai pro inferno. Se prepare, porque Deus pode chegar aqui agora e pode levar as pessoas que servem a Ele ou as pessoas que já foram para a igreja, mas não servem a Ele ainda. Mas, por favor, gente, acredite, Jesus está voltando. Amém.